Bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Evidentemente, eu sei que não tem nada legal, né? Mas é por educação, rapaziada. Meu nome é Matheus, sou mais um apresentador aqui do Tu És Orgulho 17 e gostaria de contar com o seu apoio. Então, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e bora falar do que aconteceu entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, começa o jogo. Todo mundo já sabe que o Flamengo joga em cima, marca pressão o tempo todo, menos o Orlando, né? O Orlando, o técnico do Sub-20, não sabia disso. Não é à toa que ele entrou com um bidon pra marcar o Gerson, né, rapaziada? E uma bola que tava do lado direito do ataque do Flamengo, passa pro lado esquerdo, chega no Cebolinha, ele corta pra dentro, bate pro gol, 1-0 pros caras. Orlando, vamos mexer no time, o time tá sem intensidade, ó, já tomou 1-0 pra ficar esperto, mexe no time. Será que o Orlando mexeu? E aos 6 minutos e 44 segundos, escanteio pro Flamengo, a bola na área, chega no Pedro e a bola acerta a trave. Orlando, o time tá jogando com 2 atacantes na frente e tá perdendo o meio de campo, acorda Orlando. 16-17 ali do primeiro tempo, Mateuzinho esquece que tá jogando no Corinthians, dá a bola no pé do Arrascaeta que quase faz um gol do meio de campo. Orlando, vamos mexer no time, Orlando. Chega aos 20 minutos, Corinthians começa a trocar passe. Parece até que entra no jogo. O Andilleri dá um passe, não foi nem um lançamento, foi um passe do lado esquerdo pro lado direito do ataque do Corinthians. O Carrijo acerta um chute, o Rossi faz uma defesa, escanteio pro Corinthians. E aos 25 minutos do primeiro tempo, o Corinthians volta a jogar, igual estava jogando no começo do jogo. Começa a errar e o Cebolinha, que fez o gol pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, tem uma boa oportunidade pelo lado direito. E mais uma vez eu repito, Orlando, vamos acordar, Orlando. Tá na hora de acordar, o time tá sem intensidade. Acorda, Orlando. E aos 33 minutos do primeiro tempo, a bola chega no Pedro dentro da área, que faz o pivô, devolve pro Arrascaeta. E é mais um gol dos Mulambo. E até agora, o Orlando tá dormindo. Se o Flamengo fosse um time da Indonésia, da terceira divisão da Indonésia, que ninguém tem acesso às transmissões, tudo bem, vamos entrar com esse time. Mas o mínimo que o senhor Orlando poderia ter feito era identificar qual é a principal qualidade do Flamengo, que é a intensidade. E aí ele vai e entra com um time completamente sem nenhuma intensidade. Mas beleza, vamos ver se o Coringão vai reagir. E aí tem um monte de molecadinha mimada que vai no Facebook, que vai no Instagram. Eu não quero acreditar que seja marmanjo. E vai pedir a efetivação do Orlando Ribeiro. Vocês estão de sacanagem. Jogou contra o Sport. Beleza. Assumiu o trabalho do Ramon. Vamos ver, vamos apoiar. Pegou o Racing do Uruguai. Félix Torres fez merda? Fez merda, mas vamos apoiar. Aí o cara vai me pegar o Flamengo e vai entrar com o mesmo time que entrou contra o Racing. Tirando o Félix Torres, o time era praticamente o mesmo. A ideia de jogo, se é que tinha alguma ideia, era praticamente a mesma. Mas vamos acompanhar e vamos ver mais uma vez. Vou falar de novo. Vamos ver se o Coringão reagiu no jogo. E aos 37 do primeiro tempo, Corinthians sai jogando errado com o Hugo Souza, dá a bola no pé do Pedro, que é o melhor centroavante do Brasil, e ele faz o mais fácil, que era o gol. 3-0 pro Flamengo. E nada do Orlando acordar. E aí o meio eficiente pede para ser substituído. Vamos ver se o Orlando vai acordar. E o Orlando coloca o Coronado. O Coronado é uma enganação, rapaziada. O Coronado é igual o Cris Noia que fica naquelas quadras de bairro jogando bola, que você vê que tem qualidade, sabe jogar bola. Mas não é jogador de futebol, não é jogador pro Corinthians. É um peladeiro que eu não sei por que recebe o que recebe dentro do Corinthians. Augusto Melo, Fabinho Soldado, vamos acordar? Assim como o Orlando precisou acordar depois dos 4-0, vocês precisam acordar. Já passou da hora de vocês acordarem e ver que o Coronado não é jogador pro Corinthians. Esse cara é um peladeiro. Esse cara não tem ciência nenhuma do que é essa camisa. Augusto Melo,
Vamos acordar. E aí, aos 45 minutos do primeiro tempo ainda, não sei se vocês estão acompanhando, tá 3-0 pros caras, tá? O Pedro é um bom centroavante, mas a principal característica dele não é a velocidade. E ele arranca, acredite se quiser, em cima do André Ramalho, dá uma caneta, faz um fuzuê danado dentro da área e quase faz um golaço. E mais uma vez, Fabinho Soldado, Augusto Melo, vamos acordar? O Ramon Dias falava que a defesa do Corinthians era boa, que tinha bons zagueiros. Olha que beleza, hein? Confiaram tanto nele que deixaram ele ficar até a janela fechar e agora o Corinthians vai ter que esperar a janela abrir para pensar em contratar zagueiros. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo. E no segundo tempo você imagina que o time vai melhorar, que após a conversa no vestiário o jogo vai ser completamente diferente, mas a verdade é que o Corinthians não entrou no segundo tempo. Tentou, correu, mas não adianta nada correr se você corre errado. Não adianta você querer jogar de igual para igual, estando com um técnico do sub-20. Ah, mas o Felipe Luiz também era do sub-20. Sim, a diferença entre um e outro é que enquanto um jogava no Ituano, o outro jogava no Atlético de Madrid. Enquanto um tá no terceiro jogo, o outro vai fazer quase um ano que tá no comando do time. Acorda, Enzo. Orlando Ribeiro não é técnico pro Corinthians. Toma vergonha na sua cara. Você tem que ter vergonha na sua cara de ficar entrando no Facebook e pedindo a efetivação desse cara. Ele não é técnico pro Corinthians. Acorda, pelo amor de Deus. E aos 32 minutos do segundo tempo, após o Flamengo cozinhar o jogo, praticamente o segundo tempo o Flamengo cozinhou o jogo. O Corinthians não entrou, rapaziada. Essa que é a verdade. E aos 32, pênalti pro Flamengo. Pênalti pro Varmengo, né? O Pedro, que era para ter sido substituído, não saiu porque saiu 2 escanteios pro Flamengo na sequência. O Felipe Luiz pediu para ficar. Aconteceu o pênalti. Pedro ficou, bateu o pênalti. 4-0 pro Flamengo. E nada do Orlando até agora, rapaziada. O Orlando tá dormindo. 4-0, rapaziada. A torcida que se planeja praticamente vários dias antes para ir pro Rio de Janeiro para assistir uma vergonha dessa. Um treinador do Sub-20 que não tem televisão na casa dele. Não é possível que esse cara não sabia o jeito que o Flamengo ia jogar, rapaziada. E aí depois dos gols do Flamengo, na verdade do quarto gol do Flamengo, entra Maicon. O Maicon é um jogador que nem o Shakhtar quer. Não é à toa que emprestou 3 vezes pro Corinthians. E aí o Corinthians vai e insiste no erro de ter um jogador igual o Maicon no elenco. Tá, mas beleza, hoje os 4-0 não foi culpa do Maicon. Mas fica pra vocês pensar. O que um jogador do Shakhtar tá fazendo no Corinthians por 3 vezes? Por 3 vezes ser empréstimo. Fica pra vocês pensar. Augusto Melo, Fabinho Soldado, imaginem, pensem, analisem o porquê que o Shakhtar emprestou o Maicon pra vocês por 3 vezes. Beleza, legal. E aí entrou também o Martinez e o Thales Magno. Enfim, o Orlando acordou. Será que o Orlando acordou? Eu acho que o Orlando vai acordar só quando ele for pra coletiva. Orlando, você tá de parabéns. Parabéns. Por quê? Porque você falou, tá? É difícil colocar a responsabilidade da derrota no Orlando, que é técnico do Sub-20. Mas você falou. Eu assisto todos os jogos do Corinthians porque eu sou funcionário do clube. Se surgir uma oportunidade, eu tenho que estar preparado. Você está preparado, Orlando? Você quer enganar quem? Você tá preparado? Você tá preparado para ser mandado embora. Porque tomar 4-0 pro Flamengo em pleno Maracanã, sabendo que o Flamengo tem o costume de pressionar em cima desde o primeiro momento, e você entra com o time que você entrou, você é um técnico que não tá preparado nem pro Sub-20. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Foi uma sacanagem. E aí o torcedor, né, que mora no interior de São Paulo, se programa, se organiza,
tira dinheiro da onde não tem para viajar para o Rio de Janeiro, para assistir o senhor Orlando Ribeiro entrar com um bidon para marcar o Gerson. É como você colocar um anão para marcar o gigante Golias. Ah, mas Davi matou o gigante Golias. Tá, mas entenda esse exemplo. Você pega aqueles anão do Pânico para marcar o Bitelo da Growth. Não sei se você conhece. Não tem como. Não tem como. Bidon, você é bom, cara. Eu gosto de você. É um moleque que sabe trocar passe, mas pra marcação não dá. Ah, mas o Corinthians provavelmente ia perder do Flamengo. Olha o time que o Flamengo tem. Meu amigo, aqui é Corinthians, a gente não pode ter medo de time nenhum. Porque senão a gente deixa de ser Corinthians pra virar um São Paulo da vida. Será que você não entende isso? O Flamengo jogou contra o Vasco do Carille e empatou 0-0. Agora eu te pergunto, quem tem mais time? Quem tem mais elenco? O Vasco? O Vasco ou o Corinthians? Você tem que aprender a analisar que jogo é jogado de 11 contra 11. Agora o que não dá é para você entrar, vou falar de novo, com o Bidon para marcar o Gerson. É a mesma coisa de você colocar um anão para marcar o Bitelo. Eu já falei isso e tô repetindo. Pensa, analisa um pouco. Resumindo, uma verdadeira vergonha. É vergonhoso o que o time do Corinthians apresentou hoje. É vergonhoso o Corinthians contar com um zagueiro chamado André Ramalho, que jogou muita bola no final do ano passado, mas parece que se aposentou no final da temporada passada. Ah, mas o Corinthians ganhou o Paulistão. Mas ele jogou no Paulistão? Ele jogou? Qual foi o grande jogo que o André Ramalho fez no Paulistão? Se você sabe, me fala. É um zagueiro completamente perdido. O cara tomou a caneta do Pedro, que faz vários jogos que não joga de titular. O Pedro não é um Bruno Henrique da vida que joga a bola pra frente e corre e vai pegar. O Pedro é lento. É um cara que tem uma classe absurda pra jogar bola, mas ele é lento. Não pode, eu acho que talvez um gordo, dependendo do gordo, ganha da corrida do Pedro. E o André Ramalho não ganhou. É uma vergonha. Olha o ponto que o Corinthians chega. Vamos ter que torcer pro Dorival não ter tido uma crise de ansiedade, torcer pro Dorival fazer um bom serviço, torcer para que o Orlando acorde, pelo menos para dar entrevista coletiva, porque eu quero entender de verdade. Orlando, qual foi o seu planejamento pro jogo de hoje? Mas, rapaziada, no mais é isso. Torcer, vamos apoiar, porque isso aqui é o nosso orgulho. Nunca vamos deixar de ser Corinthians, independente do resultado, mas as verdades têm que vir à tona. Vai Corinthians, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Falou?